Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast da Coalizão pelo Evangelho. Esse é o Bate-Pronto, perguntas objetivas com respostas edificantes para o seu dia a dia, para o seu cotidiano. E hoje, mais uma vez, nós temos a oportunidade de conversar com o Emílio. Emílio tem sido uma grande bênção no nosso país, não através somente das suas publicações, seus livros, mas através das suas pregações. Antes de passar a bola para você, Emílio, já adianto que me lembra a primeira vez que eu ouvi você pregar, era uma conferência fiel para jovens, não lembro onde foi, mas você estava pregando, fazendo exposições sobre Eclesiastes. Ah, sim. E eu lembro que assim que terminou, eu fui falar com o Vinícius da Fiel. A gente precisa publicar esse material, vamos falar com ele, né? Aí foram falar com você e você falou, aí já era, já está sendo publicado por outro. Mas Ah, eu, que eu lembro, bem. eu lembro o quão impressionado eu fiquei com aqueles sermões, e esse vai ser o tema de hoje. Nós vamos falar sobre pregação. Seja bem-vindo, Emílio. Obrigado, cara. Bom estar aqui contigo, é bom podermos servir a igreja amplamente, inclusive por meio de podcasts e conversas proveitosas. E falar sobre pregação é um dos meus assuntos favoritos, então bora! Excelente. Vamos nessa, então. Bom, você é professor, né, de pregação expositiva, tanto aí no Seminário Presbiteriano de Brasília, quanto quando convidado lá no Andrew Jumper, não é Correto. isso? Ah, vamos imaginar que nós temos aqui pastores, pregadores da palavra, que estão ouvindo a gente, né? Foram atraídos por causa do tema. Uhum. O que você diria? Quais dicas você daria, né, para uma boa pregação? O que seria uma boa pregação? O que você diria acerca Beleza. disso? Olha, uma boa pregação é uma que, em resumo, alguém já definiu pregação como explicatio et applicatio verbum Dei, a explicação e a aplicação da palavra de Deus, do verbo de Deus. Então, basicamente, o que você quer fazer é explicar a Bíblia e aplicá-la. Ou aplicar significa trazê-la para a realidade do seu ouvinte. Não Uhum, somente jogar a verdade. A Bíblia diz isso. Isso significa para você que. Isso é a aplicação. uhum, Então, eu sugeriria que, claro, a gente não tem como fazer um curso completo de homilética em 15 minutos, mas tem como a uhum, gente apontar três coisas. Eu uhum, sugiro que para você fazer isso bem, você precisa de um tripé de conhecimento. O primeiro deles é o mais óbvio, é o próprio conhecimento das Escrituras. É impossível você pregar bem se você não conhece a Bíblia. E aqui eu não estou falando conhecer bem apenas a sua passagem bíblica, a que você está pregando, mas um conhecimento sistêmico do texto bíblico como um todo. Você está pregando uhum, lá a sua passagem de Coríntios, um princípio tal, mas esse princípio de Coríntios, Paulo está trazendo lá da lei de Deuteronômio, algo que foi ecoado pelo profeta Isaías ou pelo profeta Jeremias, algo que Jesus trouxe algo sobre isso e redunda ali, resulta em Paulo falando sobre isso aos Coríntios. Então, esse conhecimento não somente sistemático, mas da teologia bíblica é essencial. Eu creio que você tem que entender a exegese, todas essas ferramentas que a gente ensina, que a gente aprende em seminário e coisas e tal. O que o texto quis dizer, como que o texto se encaixa no seu contexto local, como que o texto se insere na história da redenção. Então, assim, parece óbvio, mas não basta simplesmente tirar umas lições básicas ali. Ah, esse texto parece estar dizendo isso. Não é. Um mergulho profundo na palavra de Deus. Isso é essencial. Isso não pode ser minimizado, isso não pode ser menosprezado. Se isso não é feito, não importa quão bem você conheça os outros dois, vai ficar faltando. uhum, Segunda perna desse tripé, eu diria que é um conhecimento da própria arte da pregação. Veja, um sermão não é uma exegese. Um sermão não é simplesmente você pegar, interpretar o texto bíblico e ir em sequência dizendo: o verso um diz isso por causa disso, disso, disso. O verso 2 tem um verbo grego que está no particípio e significa tal coisa. O verso uhum, 3 está conectado com Jeremias, não sei o quê. É mais do que isso. Porque o uhum, sermão, ele não é simplesmente você apresentar o fruto da sua pesquisa bíblica. O uhum, sermão é uma peça retórica em que o pregador, à luz do que ele estudou do texto, ele constrói uma mensagem projetada a exaltar o texto bíblico, apontando para Cristo e tornando essa mensagem realidade para o ouvinte. Então, há que se estudar como fazer isso.
E nós temos uma belíssima tradição homilética. Homilética, para os irmãos que talvez não conheçam o termo, é o estudo dessa arte da pregação, da arte de se comunicar, de ensinar o texto bíblico. E isso não é simplesmente ficar falando ideias soltas, mas criar uma mensagem que tenha começo, meio e fim, que alterne os diferentes modos de explicação, ou a própria explicação, a ilustração, a aplicação, que se valha de bons recursos retóricos que sirvam para realçar a mensagem, não para Uhum. escondê-la, mas para realçá-la, que ajude a fazer uma comunicação clara, uma comunicação bela, uma comunicação que seja útil ao ouvinte. E, infelizmente, muitos pastores param de estudar homilética no seminário. Eles fazem ali uma, duas, três disciplinas, seja cada seminário tem sua carga horária diferente, Uhum. mas fazem as suas disciplinas e pronto, acabou aí. Eu acho que os pregadores deveriam todo ano estar lendo pelo menos um livro sobre homilética, seja um livro sobre da exegese ao texto, seja um livro sobre aplicação, seja um livro de história da pregação, porque nós, enquanto pregadores, temos que estar crescendo. Aquilo que Uhum. Paulo falou para Timóteo, que o seu crescimento seja evidente aos olhos de todos. É algo que Uhum. tem que estar marcado na vida do pregador sempre. Então, estudar a Bíblia, estudar pregação. Esse é o nosso ofício, essa é a nossa tarefa. Um músico nunca para de estudar música. Qualquer artista não para de estudar a sua arte, não apenas praticá-la, mas ele está vendo referências, ele está comparando e assim por diante. Então, esse seria o segundo pilar, está sempre Uhum. estudando. Isso pode ser feito de várias formas, não somente na leitura de livros homiléticos, ou fazer cursos de pregação e tal, mas pelo próprio ouvir outros pregadores. Eu acho que Uhum. todos nós pregadores temos alguns que a gente gosta de ouvir, e às vezes Uhum. gente muito diferente de nós, né? Você é um pregador, eu sou um pregador, nosso estilo não é o mesmo, pode ter similaridades, mas são estilos diferentes. Mas Uhum. todos nós temos pregadores que são referência e você pode estar ouvindo e vendo, puxa vida, olha que interessante como o Mauro Meister introduziu esse assunto. Olha que Uhum. interessante o tipo de ilustração que o Augustus faz. Olha que Uhum. bacana como o Franklin trouxe tal tipo de comparação. Uhum. Isso abre a sua mente, a sua capacidade de pensar sobre pregação e de maneira que você seja cada vez melhor. Uhum. E a terceira grande perna desse tripé, eu diria que é o entendimento da nossa cultura, do público para quem estamos pregando. Veja, a palavra de Deus ela é universal e sua mensagem não muda. Uhum. Mas nós estamos aplicando a mensagem para um contexto diferente. As preocupações que Jonathan Edwards, por exemplo, tinha, ou que Lutero tinha, elas não são apenas o que a Bíblia diz, mas como que o que a Bíblia diz se aplica ao meu tempo, seja a Alemanha do século XVI, seja a Nova Inglaterra, seja a África, seja o Brasil do século XXI. Então, eu pregando um texto X vai soar naturalmente diferente do que se Lutero tivesse pregado. Uhum. Porque não é só o explicatio, é o applicatio. É o Uhum. que isso tem a ver com a nossa vida hoje. Uhum. O texto bíblico, a palavra eterna e inerrante de Deus, ela vai trazer aplicações diferentes ao nosso tempo hoje, com todas as questões da nossa contemporaneidade. Algumas questões que não eram problema, ou não eram questões no tempo de Calvino, ou no tempo dos apóstolos, e assim por diante. Então, Uhum. se nós formos bons leitores da cultura e leitores do nosso público, nós faremos com que essa mensagem corretamente entendida, corretamente preparada, seja corretamente direcionada aos corações para quem nós pregamos. Isso é importante. E é interessante que a gente vê isso na própria Escritura. Quando Paulo prega em Atenas, ele soa muito diferente do que quando ele prega numa sinagoga em Antioquia da Psídia. São Uhum. mensagens diferentes, porque é um público diferente. Mas, Uhum. perdão, é a mesma mensagem, o mesmo evangelho, mas Uhum. explicado de forma muito diferente, porque o arcabouço teórico é diferente, o contexto de vida é diferente, a realidade é diferente. Então, eu acho que Uhum. se nós, como pregadores, formos estudiosos das três coisas, das escrituras e sua teologia, da arte da comunicação homilética e do tempo em que vivemos, em particular do nosso público, da nossa igreja, seja onde for que a gente prega, nós teremos as ferramentas necessárias para produzir bons sermões que sejam úteis, belos, que abençoem a nossa geração. Não, excelente, Emílio. Indo para a parte bem prática agora, né? O texto está Uhum, lá, precisamos montar um sermão, né? sim. Como é que você trabalha na elaboração do seu sermão? Então,
além da exegese, você vê outros pregadores pregando sobre esse texto, lê Uhum. comentários, joga suas ideias primeiro, em segundo. Você passa o seu sermão antes de pregar? Né? Você falou que é uma peça retórica. Como que a gente Sim. melhora a retórica? Será que é a nossa repetição? Isso ajuda? Você pregar para si mesmo? Você entra nessa maluquice que muitos de nós entramos, né? Aliás, fiquei feliz Sim. quando eu li o livro do Keller sobre pregação, ele falando que ele passava 4 vezes, às vezes até, antes de pregar no domingo pela manhã, né? E eu me identifiquei, tem mais um louco aí, Opa! Que bom, né? né? Não sou só eu Veja, que tô pregando para a esposa lá, fecho a porta, bota os filhos pro outro quarto, e ela aquela sofrendo loucura te toda. ouvindo lá. Exato, exato. Até o sermão ficar Como- bom. exato. Como é que você monta, então, só para, talvez a curiosidade do pessoal que tá te ouvindo, né? E te Uhum. segue, gosta dos seus sermões, o que que você Olha, poderia falar aí? eu tenho uma rotina bem estabelecida para os meus próprios sermões. Eu tento, entre segunda-feira e quinta-feira, preparar o meu sermão. Normalmente na quinta eu imprimo e está pronto. Aí Uhum, eu deixo ele no background da mente na sexta, no sábado, no domingo eu retomo para revisar. uhum, Eu começo segunda-feira, eu tento, vai ser meu dia de tentar lidar com o texto original. Eu não sou um grande especialista em grego e hebraico, mas o que eu tenho eu uso. Eu vou tentar uhum, refletir sozinho sobre o texto, gerar uhum, perguntas, tentar entender o que eu não estou entendendo, que isso aqui não faz sentido para mim, por que será que Paulo disse isso, por que o salmista tratou de tal coisa. Enfim, primeiro dia eu tento ir eu mesmo. No uhum, segundo dia, depois de eu ter feito as minhas próprias ruminações, aí eu vou pegar 3 comentários no máximo, não mais que isso, e tentar ver o que vozes do passado e do presente me dizem sobre o mesmo texto. Então, eu uhum, sempre tento pegar um comentário mais antigo, sei lá, um Calvino, alguém que 500 anos atrás falou sobre esse texto. Vou tentar pegar um contemporâneo, seja um Richard Phillips, um Philip Ryken, alguém mais do meu tempo, e como que ele lida com esse mesmo texto. De forma que com isso eu dou uma triangulada no meu entendimento, e aqui eu ainda estou só tentando entender o texto. isso. E, de repente eles vão responder perguntas que eu fiz e eu falo, obrigado, Philip Ryken, por responder. Obrigado, Timothy Keller. Obrigado, Don Carson. Obrigado, seja quem for que me ajudou a entender. Aí na quarta e quinta eu monto o sermão em si. E começo por tentar entender, fazer uma proposição que seja um resumo da mensagem para mim. E eu tento botar uma proposição bem, ela pode mudar à medida do meu estudo, mas eu tento fazer um resumo de 2 frases no máximo. O texto está dizendo isso. Aí eu vou começar a estruturar o isso em mensagens, em pontos e subpontos. Depois disso, eu vou trazer algumas ilustrações que eu acho que possam trazer luz ao que eu estou dizendo. Muitas vezes, o que a gente disse, a gente precisa explicar por meio de uma história, por meio de uma imagem, por meio de uma imagem auditiva, né? Explicar. Tem, por exemplo, tem a famosa de Edwards, uma ilustração rápida que ele diz: o pecador tentando resistir à vontade de Deus é como uma teia de aranha tentando segurar uma rocha que está caindo. Então, assim, uma Fantástico. coisa visualmente forte, né? Você imaginou uma teiazinha de aranha, assim, aqueles filetinhos e uma pedrona caindo. Então, assim, o que eu posso fazer para que o meu ouvinte visualize o que eu estou explicando, o princípio que eu estou explicando? E com isso, aplicações também, tentar ajudar o que isso diz respeito a você que está ouvindo. E isso é quarta e quinta-feira. E nisso daí eu termino pensando como que eu vou introduzir o assunto, a minha introdução, para trazer o meu ouvinte para o assunto. Você escreveu todo o sermão na quinta-feira. Normalmente quarta e quinta eu escrevo. Segunda e terça eu Uhum, pesquiso, quarta e quinta eu escrevo. Quinta eu dou a forma final para ele. No começo eu ensaiava, teve um tempo em que eu realmente ensaiava, pregava ou para o espelho ou para minha esposa, pregava. uhum, E hoje não mais. Hoje acho que tô tranquilo no sentido de chegar ao púlpito e a primeira vez pregar lá. uhum, Mas eu noto que quando eu prego esse mesmo sermão uma segunda ou terceira vez, ele está melhor. Ele vai uhum, melhorando. Enquanto eu uhum, estou pregando, eu percebo assim, puxa vida, aquilo ficou repetitivo. Ou aquele negócio que eu achei que tinha explicado bem, não ficou tão claro. Quando eu pregar de novo, eu tenho que gastar um pouquinho mais de tempo aqui. Então, assim, uhum, a segunda, terceira vez sempre vai melhorando. E alguns sermões eu tenho oportunidade de, talvez numa outra igreja, talvez num evento, uhum. voltar ao que eu trouxe para minha igreja e levar adiante. Então, eu tento realmente dar essa pausa aí de 1 ou 2 dias, em que ele está pronto, impresso, quietinho, guardadinho, e é como se ficasse no fogo baixo aqui da mente, né? Às vezes Uhum, surge uma uhum, nova ideia, surge uma nova ilustração, então eu estou aberto a mudá-lo. No uhum. domingo eu vou gastar um tempo em oração e estudo e revendo e humildemente tentar servir o povo de Deus com esse texto. Não, excelente. Ah, última perguntinha, Emílio, e a gente encerra.
você tem um estilo próprio, né? Todos nós, como você falou, cada um tem que ter seu próprio estilo, sua própria voz. Às vezes a gente demora para chegar na nossa voz, exatamente imitando os nossos modelos, mas Uhum, eventualmente a gente chega lá. E você tem sua voz, uma característica peculiar, né? Dos seus sermões, que, como você falou, você usa exemplos culturais, você usa histórias, né? Aí você leva a gente numa narrativa de sermão, de estrutura de sermão, né? uhum. Caminhando do início, no meio, daqui a pouco você chega lá no clímax no final e etc. Ah, alguém te ajudou nesse caminho? Você se vê, às vezes, mais próximo de algum pregador que você admira quanto a isso? Ou Uhum. não? O que que você diria? Tem alguém que você acha, não, esse aqui foi crucial para essa minha jornada como pregador? Perfeito. Eu creio que, como você bem mencionou, nós somos uma espécie de um amálgama, né, ou um mosaico da nossa história, dos nossos gostos e das nossas influências. Por vezes a gente se espelha em alguns e a gente fala assim, opa, eu gosto de como fulano explica o texto. Eu gosto de como aquele outro aplica o texto. E você vai meio que moldando a sua voz. No começo, às vezes, soa muito como uma mera imitação, né? Uhum, Mas com o tempo você vai achando o seu jeito, sua unicidade, né? Sua singularidade nisso tudo. Mas eu tenho algumas influências que eu acho que eu gostaria de destacar. Tem vários que eu amo ouvir, mas quero destacar, por exemplo, o Reverendo Vadislau Gomes, que foi uma voz muito importante para que eu crescesse no entendimento do que pode ser um sermão. E eu lembro que ele fazia muito coisas como usar uma história de um livro do neurologista Oliver Sacks sobre uma pessoa que tem uma limitação neurológica maluca que faz com que tal coisa aconteça. E ele usava isso e ele juntava isso com o texto bíblico de maneira que aquilo ilustrava o texto ajudava a ver a realidade e aquilo virava uma coisa belíssima. Então, assim, o Lau é uma das grandes vozes em que eu aprendi a fazer isso. Teve outras vozes particular professores meus e alguns pastores com quem trabalhei nos Estados Unidos, alguns que provavelmente os irmãos nem vão reconhecer o nome, que é gente que só conhecida mesmo lá na sua igreja, uhum, e glória a uhum, Deus por eles. Pastor Martin, que foi o meu mentor no seminário de Greenville, pastor Carl Calvercamp, de quem eu fui auxiliar no Mississippi, e que são homens que eu via assim e falava, é, o jeito deles, não é só a retórica, mas o jeito deles. Tem dias em que eu digo uma frase até hoje, 15 anos depois de ter voltado dos Estados Unidos, 13 anos depois, e eu falo uma frase no sermão e falo, cara, eu soei igualzinho o Martin. É exatamente do jeito que que o legal, Carl diria ter dito. Porque que legal. essas pessoas se tornaram parte de quem eu sou como pregador. E virei uma amálgama mesmo desses dois, Uhum, né? uhum. Emílio, muito obrigado pelo seu tempo mais uma vez, né? Um prazer, Eu, querido. para mim, como iniciante aí na tarefa da pregação, foi muito edificante. Tenho certeza que para muitos também essas suas dicas e esses seus caminhos aí nos ajudarão bastante. Se você Amém. está nos ouvindo, né? Nunca ouviu um sermão do Emílio, terminando esse podcast, acessa no YouTube, no Spotify, onde for, ouça um sermão do Emílio que realmente vai fazer sentido muitas das coisas que o Emílio aqui falou com a gente. Muito obrigado mais uma vez, viu, Emílio? Que Deus te abençoe, meu Obrigado, amigo. querido. Deus abençoe a todos. Abraço. Valeu, um grande abraço.